Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 28 de fevereiro. Hoje a gente comemora o Dia das Doenças Raras e eu queria trazer aqui para vocês uma pessoa que é um símbolo, né? Aqui da cidade de Piracicaba e em Rio das Pedras. E essa pessoa é a Rebeca, ela é mãe de três crianças raras. Rebeca, fala um pouco pra gente como que foi a trajetória até aqui com seus filhos. E ali a gente viveu 25 dias de incertezas, porque não tinha um diagnóstico correto, a gente só sabia da imunodeficiência. E quando veio o diagnóstico da sepse, foi algo assim devastador, porque era uma infecção generalizada com foco pulmonar. E ele já não produzia anticorpos, ele já não tinha uma defesa, né? Então, a gente teve que entrar com imunoglobulina na UTI, a gente teve que entrar com vários tipos de medicação. E como ele era um paciente que não tinha um diagnóstico certo, o manuseio dele era diferente. Os médicos não sabiam o que podia e o que não podia fazer muito com ele. E quando veio o diagnóstico que era sepse, que eles achavam que realmente entrou na colocação do catéter, porque a bactéria é o que está presente em ambientes hospitalares e na pele, tiveram que isolar o catéter que tinham colocado nele e colocar outro catéter para as infusões, algo normal na UTI, né? E colocou na outra perna dele. Só que a gente não tinha se atentado que aquela perna e aquele braço eram justamente os que tinham edemas. Mas na época, os médicos achavam que ele tinha esses edemas por causa da perca da albumina. Na verdade, aqueles edemas não era questão de albumina, era linfedema. E não pode ser perfurado. Complicou ainda Aí mais. complicou, porque daí, quando ele teve alta da UTI, a gente descobriu que ele tinha sofrido duas tromboses, que era justamente onde tinham sido colocados os catéteres, né? E nesses longos 25 dias foram acontecendo muita coisa, a gente não conseguia tirar ele do tubo. Foram 4 tentativas de extubação sem sucesso, só na quinta foi dar certo. E quando ele saiu estava muito debilitado e a gente teve essa suspeita da trombose. Fizemos uma primeira ultrassom, que não pegou nada. Fomos encaminhados para outro profissional que tinha uns equipamentos mais avançados, que daí de fato pegou essa trombose. Já tinham feito 2 meses que tudo isso tinha acontecido. Fomos para um determinado profissional que falou que o caso era muito complexo, que ele não cuidava de criança e que não tinha o que fazer, que o corpinho dele ia absorver só que eu não aceitava esse não tinha o que fazer. Nessa internação, ele teve duas paradas cardíacas. E o que os médicos falavam era que não tinha como saber se ia voltar a andar, se ia começar a falar, se tinha tido alguma sequela, se ia conseguir falar, não tinha. Tudo no escuro, né? Que tinha a ver Uhum. como que ele ia E você é progredir. grávida, né? Você estava grávida nessa Não, eu época. tinha acabado de ter Elisa, eu tava no puerpério, né? Tinha Ai, meu 2 meses Deus. que eu tinha saído da UTI, né, eu com a Elisa. Elisa nasceu prematura e precisou ficar 16 dias na UTI. Quando eu saí com ela, logo em seguida, um mês depois, eu dei entrada com o Benjamin. Eu tinha uma filha de 2 meses em casa, no qual eu não pude amamentar, não pude nada, não tinha como. Eu tive que me desprender totalmente ali. E isso eu falo que só foi possível porque eu tinha uma rede de apoio, eu tinha com quem deixá-la, né? Se eu Uhum. não tenho com quem deixá-la, não tinha como. Quando eu cheguei nesses profissionais, que eles passaram os primeiros passos para ser realizado, quando falaram que era um linfedema, que precisava fazer fisioterapia, drenagem linfática, e que o tratamento ideal era compressão por meio de dispositivos, assim a gente foi ver para fazer, né? E para a questão da trombose, tinha como tratar sim. Tinha como tratar com injeções anticoagulantes. A gente recorreu ao convênio, ele disponibilizou e eu fazia nele em casa. E aí ele melhorou essa questão. Começamos a fazer as drenagens, mas não fazíamos os enfaixamentos como o tratamento manda. A natação também era algo que a gente começou a fazer, mas depois tivemos que parar devido ao custo, Uhum. né? Aí eu aprendi a enfaixar um pouco em casa, mas é algo que incomoda ele. O ideal para ele seria o uso da meia compressiva. Só que o custo é muito elevado e tem que trocar a cada 6 meses, porque conforme a criança vai crescendo, você vai mudando, né? Com a Elisa, quando o diagnóstico do Benjamin genético veio, que a gente fez, o exome mostrou realmente o que era, a médica falou que era algo ultra raro, que não estava. É... Como que eu posso falar? Não estava Na literatura. acostumada a ver, tem poucas descrições na literatura médica. As síndromes relacionadas às doenças vasculares e linfáticas são outras, aquela ali era totalmente desconhecida, que ela também ia ter que estudar, mas tinha como manusear, né? E assim a gente foi fazendo, com o uso da alimentação, que daí ele foi melhorando, o encaminhamento para os outros centros.
especializados na doença. Para a questão intestinal, quando a gente chegou na equipe, foi outro capítulo da história que realmente começou a funcionar. Porque com o manejo correto, quando você está nas mãos de profissionais que realmente sabem o que estão fazendo, sabe o que funciona e o que não funciona, você já vai se sentir mais segura. Chegar a eles e ter mais calma e ver isso tudo com mais clareza, eu vivia momentos de muita incerteza, tanto que eu ia em médicos de 3, 4 vezes na semana, em busca de resposta. Toda especialidade médica eu passava, porque eu queria entender. E eu não tinha resposta, eu me frustrava com isso, que eu não aceitava que não tinha respostas. Com Elisa, quando o diagnóstico veio, eu já sabia onde ir, o que buscar, e o que fazer e o que não fazer. Então, com ela, eu não tive uma rotina intensa de médicos. Até porque também ela foi acometida com a síndrome de forma diferente do Benjamin. E quando o Joaquim veio, então, eu já fiz tudo de início, assim que ele nasceu. A gente já tinha uma carta que não poderia vacinar, a gente fez um teste do pezinho ampliado para ver se não tinha algo ali, e logo depois já fizemos os outros tipos de exames. Então, era tudo com muita clareza, já tinha um caminho aberto, né? E eu fico pensando assim, que quando a gente tem informação, a internet, hoje em dia, a tecnologia, ela nos leva a muitos alcances, né? Eu fico imaginando quem não tem, né? Quem não consegue procurar, não tem forças para procurar, quem não tem uma rede de apoio, quem não tem alguém para orientar, como que fica? Infelizmente, essas crianças falecem, né? Ou a mãe padece ali, é uma questão de saúde mental, é uma questão que deveria ser olhada muito de perto, um acompanhamento, porque se a gente, com informação, já é difícil, né? Porque tem N questões financeiras, questões de locomoção, é muito difícil. E sem informação, é muito mais difícil. Hoje eu já consigo navegar em bancos de dados internacionais. Antes eu não sabia da existência. Hoje eu consigo procurar por hashtags, hoje eu consigo no Google médico, eu consigo encontrar muitas coisas. Mas quem não tem essa informação, não anda, vai ter um tratamento correto. Aí vem a outra parte que dificulta. O acesso a esse tratamento, o acesso a esses profissionais, que muitas das vezes o convênio médico não vai aceitar, né? Aí vai recorrer à justiça para fazer um exame de alto custo, que foi o caso do Benjamin, para ter clareza daquele diagnóstico, para saber o que pode ser feito e o que não pode. Aí tem mais essa questão, porque para o sistema a gente incomoda. Quando a gente vai buscar os nossos direitos, para o sistema a gente incomoda muito. Mas para os nossos filhos, a gente é tudo. Então a gente tem que incomodar. Porque não há limites para a gente procurar nossos direitos, não há limites para ter uma garantia e uma qualidade de vida melhor.